Quero também ser hoje um pregador e também um profeta de Deus para a sua vida. E para que isso coloque destino naquilo que eu vou falar, na palavra de Deus, para o seu caminhar. Mas no final de 2019, começo de 2020, Deus falou muito comigo a respeito do ano de 2020, que seria o melhor ano da minha vida. E a gente fica sempre naquela expectativa, né? Eu, particularmente, pensando nisso, pelas palavras que eu recebi, pela consciência do Espírito dentro de mim. Então eu me projetei. Nós tínhamos um ano extremamente trabalhoso, com muita agenda, muito trabalho, muitos eventos. E nós então mandamos publicar e imprimir milhares de livros. Nós compramos 2 carros novos, né? Porque íamos viajar muito e tal. E aí Deus parou tudo. Parou o mundo, parou a igreja, parou os ministérios, parou tudo, as conferências. E eu fiquei perguntando a Deus, então, será que eu estava ouvindo outra coisa? Mas aí com o passar dos dias eu fui entendendo que Deus não estava projetando a gente para um ano. Deus está projetando a gente para um tempo maior. Então deixa eu dizer algo para você, talvez isso seja profético e libertador. Deus não está projetando esse ano, Deus está projetando uma década, 2020 e 2030. Mas esse ano parece que a gente perdeu, ficou um ano meio perdido. As pessoas dizem, não é um ano perdido. Esse é o ano que Deus puxou a gente mais para dentro dele. E aquele entendimento da flecha, né? Para você jogar a flecha para frente, você tem que puxar ela para trás, para ela ganhar força, velocidade, para cruzar os desafios e atingir o alvo. Assim Deus fez com muita gente também. Esse tempo você não perdeu, você ganhou. Deus puxou você para dentro dele, para te encher de ambientes de revelações, de depósitos divinos. Por quê? Porque quando Deus te lançar nessa década, vai ser a melhor década da sua vida. Quer seja espiritual, emocional, financeira, vai ser a melhor década da sua vida. Aleluias! Receba isso no seu espírito. Lembra sempre, todo desafio que você tiver pela frente serão grandes. É porque agora Deus está puxando você um pouquinho. Quando Deus largar, a coisa vai ser muito abençoadora. Aleluias! E eu já começo a ver agora que a gente já venceu o primeiro semestre. Estamos já vencendo o segundo mês do segundo semestre. E eu já vejo assim uma visão, né? Uma pequena nuvem vindo, né? O negócio vai encher, aleluia. Vai vir um avivamento. As igrejas não vão ter lugar para colocar gente. Aqueles ambientes de novo, de todo mundo sendo batizado no Espírito Santo, um milagre. Vai ser muito maior do que aquilo que nós vimos, porque vai ser a melhor década para as igrejas, para os homens de Deus, as mulheres de Deus. Essa vai ser a década que o Brasil vai se dobrar para Jesus Cristo. Aleluias! Pode ter certeza absoluta. Não ouça os profetas das desgraças, né? Ouça aqueles que profetizam as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu gostaria de falar um assunto hoje. Eu falei pela manhã no primeiro culto, quero falar à noite aqui também. E se você tiver sua Bíblia, abra comigo segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 17. Agora, o pessoal aí da tela pudesse ir colocando esses textos, seria bom, porque eu vou falar. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que Deus nos abençoe por sua palavra essa noite, em nome de Jesus. Queridos, é interessante que a gente precisa entender onde Deus está em liberdade e onde Deus está em todos os lugares. Naquilo que no que Deus é nele, os seus atributos, aquilo que compõe Deus, 3 atributos principais de existência de Deus é que Deus ele tem todo o poder, ele é onipotente. Deus também ele é onisciente, ou seja, tem todo o conhecimento.
Deixa eu dizer uma coisa, não há nada debaixo desse sol que é novidade para Deus, nem que passou, nem que é e nem será. Ninguém vai inventar uma oração, uma canção nova que seja desconhecida para Deus. Por quê? Debaixo desse sol não há nada, nenhuma novidade, porque Deus já conhece todas as coisas que foram, que são e que serão. Ou seja, Deus, ele também tem todo o conhecimento, ou seja, ele tem onisciência. E Deus também é onipresente, ele está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Por isso, querido, a gente precisa entender entre presença de Deus e capacidade de Deus operar. Aonde Deus terá liberdade para operar? Não quer só dizer onde ele está presente, porque em muitos lugares terríveis, mesmo em bordéis, mesmo em assassinatos nesse mundo, Deus esteve lá, presente. Por quê? Porque ninguém nesse mundo, em qualquer tempo, o espaço da história, vai poder fazer alguma coisa que Deus não viu. Ou seja, qualquer pessoa nesse mundo não pode fugir de duas consciências: da sua própria, que sempre terá presença em tudo que ele fizer, e também da consciência de Deus. Agora, esse texto, e é isso que eu quero me apegar hoje, é que a Bíblia está dizendo o seguinte: o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então Deus está em todos os lugares, mas Deus não tem liberdade para operar em todos os lugares. E aí a gente pode olhar em ambientes até políticos da nossa nação, em ambientes familiares, em muitas igrejas e também na vida de muitos cristãos salvos. Eles são salvos pela graça de Jesus, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e esse é uma graça, ou seja, um favor imerecido. Nós não entramos com nada na salvação, a não ser com o pecado. O resto foi tudo Jesus que pagou. Mas mesmo em corações salvos, o Espírito Santo às vezes não tem liberdade para operar. E a gente traduz às vezes religiosamente que liberdade em relação a esse texto é quando a gente pula, canta, bate palma. Mas isso é uma liberdade humana, não uma liberdade divina. Você tem liberdade de expressão, porque dentro do lugar que você está, você pode fazer isso. Em alguns lugares, até cristãos, não se pode fazer isso, porque não tem essa liberdade. Agora, o que está falando de liberdade aqui, está falando igual a autoridade. Diga, liberdade é igual a autoridade. A palavra no original que fala sobre extrema autoridade, ou seja, a autoridade maior sobre qualquer coisa, a palavra é Kyrios, ou seja, extrema autoridade. E o texto a gente poderia traduzir assim: aonde o Espírito Santo tem extrema liberdade, onde ele é Senhor, então, onde ele tem extrema autoridade, aí há liberdade. Porque o versículo 18 já diz que tipo de liberdade o Espírito Santo tem para promover mudanças, porque aí nós somos mudados de glória em glória. Nós não somos mudados de culto em culto, nem de canção em canção. Nós recebemos num culto orientações, mas nós somos mudados por experiências dentro da glória de Deus. É interessante que no português a palavra Senhor, quando fala lá que o Senhor é o Espírito, então antes do Espírito está colocando uma autoridade. O Senhor é Senhor do quê? Se o Espírito é Senhor, ele é Senhor do quê? De quem? No português a palavra Senhor ela é muito fraca para definir a importância de que se está dando a ela. Por exemplo, se você pedir informação para alguém na rua, você para seu carro, você pode encontrar até encontra um homem caminhando e ele pode estar até embriagado. Você vai educadamente falar: Senhor, por favor, onde que é esse endereço? Aí quando você vem na igreja, no seu momento de oração, na sua casa, quando você vai se referir a Deus, você fala: Senhor, me abençoa. A mesma palavra que você disse a uma pessoa, você está dizendo na mesma conotação para Deus. No inglês é um pouco diferente, já melhora um pouco a comunicação. Quando você se refere a um homem, a uma pessoa, para pedir informação, você vai falar
Sir, please. Ou seja, Senhor, por favor. Quando você vai orar e que você vai se referir ao o senhorio de Deus, a uma autoridade maior, você não vai falar para Deus, Sir, I love you. Não. Você vai falar Lord, ou seja, Senhor de senhores. É um Senhor que tem uma autoridade maior do que um ser humano. Ele é um Senhor de senhores. Então aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele pode ter liberdade aonde ele for o Senhor. E aí a gente olha para muita gente, queridos, muita gente na igreja que não tem mudança. Tem liberdade humana até para cantar, chorar, arrepiar, pular, mas depois ele não tem mudanças na vida. Isso significa o quê? A gente fazendo uma reflexão de que essas pessoas não deram liberdade para o Espírito Santo produzir mudança. E os dois maiores fundamentos para dirigir a nossa vida, para a gente ter uma direção divina, num caminhar com Deus nessa terra. Quem aqui gostaria de caminhar com Deus nessa terra? Ou sobre a orientação de Deus? Os dois maiores fundamentos, o primeiro é a palavra de Deus. Diga comigo a palavra de Deus. Por isso existe uma orientação toda sobre a meditação na palavra de Deus. Ou seja, Deus trazer orientação através da palavra. O que me entristece às vezes, quer dizer, é que nós desenvolvemos alguns conceitos religiosos que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com meditação na palavra, são curiosidades religiosas. E que nós gostamos de versículos, caixinha de promessa. E aí nós definimos textos inteiros de Deus por um versículo. E aí nós gostamos só daquilo que nós gostamos. Nós não gostamos de entender todo o entendimento de Deus. Por exemplo, a maioria da igreja conhece Filipenses 4,13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,19, já uma grande maioria conhece. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Mas e aí o versículo 15, 16, 17, 18, alguém conhece? Não é interessante. Mas Paulo está dizendo que não adianta decorar o versículo 19. O que vai fazer com que Deus em Cristo Jesus supra a sua necessidade moral, emocional, financeira, é se você praticar o versículo 15, 16 e o 17, que está lá. Paulo está dizendo para vocês que praticaram, que semearam no Evangelho, que tiraram do bolso e ofertaram para que o Evangelho fosse levado adiante. Então para vocês é que existe uma promessa: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir as suas necessidades. Ou seja, você precisa conhecer todo o quadro que Deus faz. Se a gente olhar um desenho da mão de um ser humano e fizesse uma pergunta: olha, isso é a mão de um ser humano ou a pata de um elefante? Não, é um ser humano. Mas aquilo não é um ser humano, faz parte de um ser humano. Se fosse pedir daquele desenho de uma mão, qual é a altura daquela pessoa, qual a cor dos olhos, que roupa que ela está vestindo, você não poderia definir. Porque a gente não define uma pessoa pela mão, a gente define a pessoa por um todo que ela é. Então a gente precisa conhecer para definir o que ela é. Assim também é na palavra de Deus. Não se define um desenho de Deus por um versículo. A gente precisa introduzir a palavra de Deus dentro do nosso espírito para que todo o desenho de Deus se realize. Segundo, a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminhar. Nós não podemos caminhar num ambiente de revelação sem a palavra de Deus, porque aí se torna um ambiente de imaginação, e que a Bíblia refuta, né? Aí começa a questão imaginária. A palavra de Deus, ela é um trilho para nós, para a gente caminhar sem se desviar do objetivo. E aí eu poderia falar muitas coisas. A palavra de Deus, ela nutre você, ela tira tudo aquilo que
que nos torna às vezes raquíticos espirituais. Queridos, a igreja precisa voltar a se envolver com a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. A igreja precisa voltar a conhecer a palavra de Deus. Poderia ver ao menos um amém? Porque o que nutre a nossa vida é a palavra de Deus. A Bíblia é cheia de textos dizendo que quando você nasce de novo, você então deve de receber o leite espiritual, mas depois você deve de amadurecer e aí receber alimento mais sólido da palavra de Deus. E eu poderia falar muito aqui mais a respeito da palavra de Deus, não é o que eu quero me apegar hoje. Então, o primeiro fundamento para a gente ter uma direção divina em nossa vida é a palavra de Deus. O segundo é o Espírito de Deus. Diga comigo, o Espírito de Deus. E aí Romanos 8,14, em algumas traduções, é o versículo 13, diz o seguinte: mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, hoje de manhã estava mais rápido aqui, Romanos 8,14, mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que te torna filho de Deus não é uma carteirinha de membro de uma igreja. Isso te torna membro daquela comunidade local. Mas o que te torna filho de Deus em manifestações é quando o Espírito de Deus dirige a sua vida. Por isso, quando você sobe no seu carro, por exemplo, não é o carro que define aonde você vai. Ele vai levar você. Mas quem define a rota e o lugar e quem dirige é você. Assim deveria ser a nossa vida com o Espírito Santo. Não é nós que definimos o que vai acontecer amanhã. Não é eu que defino o que eu vou fazer amanhã. A liderança pertence ao Espírito Santo. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Então antes da gente levantar e sair fazendo burrada na segunda-feira inteira, para ter que passar quarta, quinta, sexta orando para Deus consertar, é melhor deixar o Espírito Santo comandar a rota. Porque aí quando chegar sexta-feira tu já vai estar livre, tempo para muitas outras coisas, porque ele vai definir uma rota correta. Então o que traz as manifestações de Filho de Deus para nós é a direção. Então porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então se eu quero manifestação de filhos, quem me guia é o Espírito Santo. E para todo relacionamento de comunicação, a gente precisa de uma linguagem de comunicação. Hoje de manhã eu falei aqui, eu estava lendo uma coisa esses dias, bem recente agora, nunca tinha percebido isso. Para uma pessoa falar, sabe quando aconteceu isso? Dos 7 meses aos 5 anos de idade a gente aprende a falar. Quando começa aqueles blá blá blá, né, em que o pai começa a olhar para o filho e fala, fala papai. A mãe para na frente do bebê e fala mamãe. Lá quando ele chega com 9 meses, 10 meses, ele olha para o pai e fala mamãe. Mas ele está aprendendo a falar. E se ele não falar até uma idade assim, depois ele não fala. Aí há relatos, né, de crianças que foram mortas pessoas que foram mortas por animais, e crianças foram criadas por esses animais na Índia, na África, e essas crianças não falaram, e depois, encontrada adulta, foram trazidas para a civilização e nunca mais tiveram comunicação de falar, porque não aprenderam mais a falar. Então, agora com o Espírito Santo, isso é para uma linguagem humana. Agora com Deus, a gente também precisa de uma linguagem. Se você quer, o Espírito Santo, ele não é uma coisa, ele não é um sentimento, ele não é um pensamento. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele está falando aqui com capacidade de dirigir, de orientar, de te barrar, de te impedir certas coisas. Ele vai te orientar no melhor. Então a Bíblia fala que ele tem sentimentos, que ele tem mente. Ele é uma pessoa. Então se ele é uma pessoa, eu preciso me comunicar. E a gente precisa então entender essa linguagem de falar e de ouvir. Diga comigo, falar e ouvir. E eu quero falar hoje aqui para vocês 4 razões porque Deus deu uma promessa e que todo crente deveria ser cheio do Espírito Santo e falar em outras línguas. Eu terminei a mensagem dizendo aqui hoje sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo no culto anterior. E como
Jesus ministrou para milhares de pessoas, mas só 120 ficaram lá em Jerusalém, até que o Espírito Santo veio, a promessa de Deus veio. E Jesus disse: ele será o ensinador, o conselheiro, o ajudador. E esses 120 homens foram cheios, e mulheres foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar uma nova linguagem, ou seja, uma comunicação espiritual. E aí, por que você deve ser cheio do Espírito Santo? Porque é promessa de Deus. Todo cristão, depois de nascer de novo, deveria ser cheio do Espírito Santo e falar línguas, porque é uma promessa para a igreja. Toda promessa para a igreja, ela não é para aquela igreja, é para aquela igreja, para a igreja que existir, para a igreja que vai existir até a volta de Cristo. Todo mundo que viveu, que vive, que viverá até a volta de Cristo, pertence à igreja, à era da igreja. E quem nasceu de novo tem direito a essa promessa, que é uma promessa para a igreja. Quem é a igreja aqui fala amém, um amém. Então a promessa é para você, ser cheio do Espírito Santo e falar em outras línguas. Aí, religiões travestidas de espiritualidade, pois homens não andaram mais com Deus, então tiveram que fazer uma teologia negando que isso é para os dias de hoje. Mas é a promessa para a igreja. Então, se nós somos igreja, a promessa é para nós. Assim como a salvação se abriu na era da graça, toda pessoa, do ladrão da cruz ao último homem ou mulher que se converter antes do arrebatamento, ele será salvo, porque é uma promessa para todos que crerem em Jesus. Agora, 4 razões para você orar em língua. A primeira é, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Quem ora, edifica a si mesmo. Aí faz uma vírgula e diz: mas quem profetiza, edifica a igreja. Dos 9 dons do Espírito, que são presentes de Deus para a igreja, 8 operam na igreja, ou deveriam operar nas pessoas, para edificar a igreja. Mas um é para edificação pessoal. Então Deus, Ele fez 8 operações de dons para edificar a igreja, ou seja, profecia, palavra, línguas para interpretação, quando se ora em línguas, se interpreta para trazer a revelação de Deus, dom de discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, milagres. Esses 8 dons operam em favor de edificar a igreja, mas um dom é para edificar você, que é falar em línguas para edificação. Edificar quer dizer construir. Construir com um objetivo. Lembra, agora é o Espírito Santo que dirige você. Eu estava ensinando sobre esse assunto, querido, numa live. E as pessoas podem perguntar, na igreja não dá, né? Agora com máscara é pior ainda. Você quase não abre a boca mais. Mas na live as pessoas estavam perguntando, eu estava ensinando e a pessoa disse assim: pastor, eu estava falando sobre a experiência de orar 8 horas em outras línguas. E ela disse assim: mas pastor, orar 8 horas não é demais? Deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu alguém repreender? E essas pessoas que ficam 8 horas, 10 horas, 4 horas na frente de uma televisão ouvindo lixo, que estão dando ao presente século, ao Deus desse século, instruir a sua alma, dirigir a sua vida. Aí quando a gente fala para cristãos, eu não estou falando para pessoas no mundo, e a gente fala sobre entrega ao Espírito Santo para ver uma reforma, para Deus levar a pessoa a um objetivo divino, as pessoas acham, meu Deus, ficar 4 horas orando. E o que Deus pode fazer nessas 4 horas com você? Quando a igreja pegou esse armazém aqui, essa propriedade, então precisou algumas reformas aqui. Para construir um prédio desse leva muito tempo, ninguém faz isso em alguns minutos. Mas quando se pegou esse edifício para que fosse agora o templo da igreja, precisou arrumar ele, reformar ele para o objetivo de ter salas, ministério infantil, o salão principal para que a igreja pudesse se acomodar aqui, enfim, teve um objetivo. Queridos, assim é quando o Espírito Santo entra dentro de você. Tudo aquilo que
foi ministrado na sua alma, para você não dar certo. Agora vai haver uma construção. Deus vai levar você a entender um objetivo de Deus. Por que você foi criado? Qual a razão? Precisa construir. Construir não é 5 minutos, não é só dar um aleluia num culto, orar 5 minutos. Não, é construir, demanda de um processo, de uma obra. Então tem que se gastar tempo. Em vez de ficar 2 horas na televisão, fica orando. Porque você vai estar construindo, é diferente da sua mente. Mas você vai estar construindo desenhos de Deus no seu espírito de quem você é em Cristo Jesus. O propósito de Deus para você. Você vai se edificar. Nós queremos coisas mais fáceis. Nós queremos que pregadores dizem assim, ó, levanta, feche os olhos, o anjo vai passar aí e vai colocar algo na sua mão. Saia dessa ilusão, irmão. O que nós precisamos é mudança, é construção, nos tornar um edifício para Deus, ter a direção de Deus, ter uma comunicação, entender onde Deus fala, para a gente não estar perdido. E aquele que ora em língua, então, edifica-se. Digo, orando em línguas, eu me edifico. Segunda razão para você orar em línguas. Mas o que ora... Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Mas o que ora em línguas, ele não fala com homens, mas ele fala com Deus mistérios. Porque o que fala em línguas, o texto está aí, ó, desconhecida, né, ou língua estranha, ou língua espiritual, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Ninguém, nem o diabo, ninguém entende você. Mas com Deus você fala mistérios, ou seja, Deus te deu uma língua codificada. Agora, nem a psicologia inteira do inferno, mesmo dentro das suas reações, ela não vai entender o que você está falando. Porque às vezes eu estou ensinando sobre isso, eu digo assim, orar em línguas é como você imprensar o dedo numa porta. Quem já imprensou o dedo numa porta, uma coisa assim? Todo mundo já passou por esse ministério. Você não imprensa o dedo lá numa gaveta, numa porta e diz, ai, que gostoso. Você tira lá e, aleluia, né? Eu lembro que um dia eu imprensei os 8 dedos numa porta de garagem. Minha garagem era assim, daquelas que enrola e o motor estragou. E aí, ela estava enrolada, eu fui fechar ela. E aí aqueles vincos que enrolam, eles abrem. Eu peguei um daqueles e puxei com tudo. Quando eu puxei, meus 8 dedos ficaram lá e eles esmagaram ao mesmo tempo. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se dói no cabelo, mas aquele dia doeu. Sabe, você tira de lá, tudo dói, a gente, aleluia. Então é assim, quando você orar no Espírito, é como você prensar a sua alma. Você decide, eu vou orar 1 hora por dia em outras línguas, quero falar mistérios com Deus, quero me edificar, quero me tornar um homem ou mulher que entende onde Deus fala, ouvir e me comunicar com Ele. Aí você está lá orando 20 minutos, aí você vê um assovio lá na porta do quarto. Você olha a sua alma, dizendo assim, vamos tomar um suco? Aí você fala, não, eu vou orar 1 hora. Aí você passa mais 20 minutos, a sua alma não entende, o diabo não entende, ninguém entende. Aí você ouve um assovio um pouco mais suplicante. É a sua alma ajoelhada lá, dizendo assim, vamos assistir notícia não é pecado. Por quê? Porque o controle está sendo mudado. Em vez de você caminhar com a sua alma, que o presente século te instruiu, você vai estar dando uma liderança agora para o Espírito. E Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios 2, ele diz, quem conhece o homem, senão o Espírito que está nele? Quem conhece Deus, senão o Espírito de Deus? E não conhece só Deus, conhece o mais profundo de Deus. Então você vai começar a orar uma língua codificada. É igual essas conversas de WhatsApp. Elas são criptografadas. Ou seja, só a pessoa que te mandou e o seu telefone.
é que vai poder ter essa identificação, porque ninguém pode no caminho interceptar e trazer uma linguagem disso. Por isso que esses e-mails, eles têm tudo uma criptografia. Assim é a palavra, quando você ora em outras línguas, ninguém entende. Você vai estar orando mistério. Que mistério é esse? Cristo Jesus, a esperança da glória em vós. Ou seja, você está orando Cristo Jesus para você, ou quem você é em Cristo Jesus. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. A pergunta que mais vem para o nosso ministério é as pessoas dizendo assim: pastor, o que eu sou? Além de assistir culto, o que eu sou? Qual a minha função no corpo? Terceira razão para você orar em línguas. Você ora bem e de fato. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Você ora bem e de fato. Deixa eu dizer algo para vocês. Se você não conhecer o propósito que Deus tem para a sua vida, você não vai caminhar dentro de um destino divino. Você vai fazer o que os outros dizem para você fazer. Você vai fazer o que o mundo determina que você fazer. Mas você não vai ter aquela sensação de completude, de completou o que Deus quis. Caminhou para dentro de um propósito. Davi, por exemplo, a sua família, seus pais, a profissão da época, o mundo, era pastor de ovelha, era uma excelente profissão. Mas Deus não tinha nunca Davi para ser um pastor de ovelha. Deus tinha Davi para ser um rei. Se Davi tivesse sido só um pastor de ovelha, ele tinha cumprido um propósito do mundo. Mas ele tinha se frustrado em relação ao propósito eterno. Você não veio a esse mundo só para estar nesse mundo cumprindo um propósito do mundo. Você veio aqui nesse mundo para vencer o mundo, cumprir um propósito divino. Por isso o Espírito Santo foi colocado dentro de você com a capacidade de ter uma língua que ninguém entende, para ele revelar no seu espírito, não na sua mente, mas no seu espírito, aonde deve estar o comando da sua vida, um ambiente espiritual. O texto de Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira que também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Algumas traduções dizem que o Espírito Santo nos assiste. Em vez de ajudar, assiste, mas é a mesma coisa. As nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos fraquezas, precisamos de ajuda. O que é fraquezas aqui? Essa palavra no original quer dizer aquilo que você não consegue vencer. Faz uma reflexão. Onde você não consegue vencer, por exemplo, no relacionamento conjugal? Sempre ali dá um BO, um problema. Por que você não consegue vencer em uma área financeira? É uma fraqueza. É interessante que Deus não veio para te condenar. Deus não veio dizer assim: você é um cara que não vai dar certo. Muito pelo contrário. Ele colocou o Espírito Santo que vem te assistir. Te assistir. Com uma linguagem. Agora, nós não sabemos orar como convém. Segundo Tiago 4, 3. Não é segunda Tiago, mas segundo. Ou seja, livro de Tiago 4, 3. A Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos o que oramos. Por quê? Pedimos mal. Pedimos só para os nossos prazeres. Mas agora, o Espírito Santo nos assiste. É interessante que essa palavra ajuda aí, desse texto, ou assiste em algumas traduções, talvez a sua seja assiste. A palavra original ela é muito longa, eu escrevi aqui. A palavra no grego significa sunantilambanomai. Repete alguém para mim aí. É quase falar em língua, né? É um palavrão comprido. Mas isso quer dizer o seguinte: o que significa essa palavra? Primeiro, significa que o Espírito Santo vai trabalhar junto com você. Segundo, é obter algo em dois. Ou seja, o Espírito Santo vai se ajuntar com você, para você obter aquilo que Deus
determinou para você. Aquilo que Jesus termina dizendo, ou Romanos termina dizendo a respeito de estar em Cristo, no capítulo 8. Agora nem inferno, nem pobreza, nem riqueza, nada, nem potestades, nem debaixo da terra, nem no céu, nada pode separar você de amor de Cristo, porque por todas essas coisas, estou falando do ápice da fé, somos mais do que vencedores. Aqui está falando de você andar com o Espírito Santo. Em terceiro, essa palavra quer dizer labutar lado a lado, ou seja, quando eu entendi isso, eu pensei, meu Deus, então o Espírito Santo se agarra comigo para me levar num lugar fora das minhas fraquezas, fora daquele lugar de derrota. O Espírito Santo vai me ajudar. Quando eu falo em línguas, eu estou dando uma oportunidade para o Espírito Santo me tirar da derrota, daquele lugar aonde eu perco, e me tornar um vencedor. A quarta razão, e eu quero terminar aqui, a quarta razão para você orar em línguas é para você entender a operação orgânica do corpo de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 28. E Deus pôs primeiro uns como apóstolos, profetas, mestres. Depois, dons de curar, operação de milagres, socorros, governos e variedade de línguas. O texto diz assim, nessa tradução, né? E a uns pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, ou seja, mestres. Depois não aparece os outros ministérios, como o pastor e o evangelista, porque eles estão dentro dessas operações. Operação de milagres, dons de curar, socorro, governos e variedade de língua. Ou seja, Deus deu 5 ministérios para a igreja, como presente. Os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e os mestres. Esses são dons de Deus em Cristo para a igreja. Ontem eu ouvi uma música muito bonita a respeito de que nós não tínhamos condições de ministrar na igreja de Jesus. E eu estava subindo no púlpito para ministrar. Porque a igreja de Jesus, no sentido da salvação, ela é perfeita. Ela é sem mácula, sem ruga. Ou seja, seu espírito aí tem a presença do Espírito Santo. Essa junção é perfeita. A sua eternidade está perfeita para morar no céu. Por isso que um dia aquilo que é seu corpo, a mortalidade, também se revestirá de imortalidade para estar na presença de Deus. E aquilo que é sua alma, que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade, para que você possa estar na presença de Deus eternamente. Mas a sua salvação é perfeita, porque foi conquistada de forma perfeita por Cristo Jesus. Então nenhum homem, nenhuma mulher teria o direito de ministrar na perfeição da salvação. Mas por que Deus escolheu homens e mulheres? Então o ministério não é uma escolha religiosa, não é um cargo, não é um título, é uma vocação divina. Deus escolheu homens e mulheres, e Ele, unicamente porque Ele pode fazer isso, deu eles como presentes à igreja. Hoje de manhã eu falei, o pastor Júnior nessa igreja é um presente de Deus para a igreja. Agora, então, você não é pastor, você não é evangelista, você não é mestre, você não é profeta, não é um apóstolo. Então eu não tenho operação? Não, tem sim. Pode deixar o texto de novo. Aqui está falando da maneira orgânica, toda a concentração de trabalho da igreja. Está falando primeiro os ministérios da palavra. Depois, aonde você está envolvido? Lá, ó, socorros. Algumas traduções dizem ministério de ajuda, que é correto também. Todos os outros chamados na igreja. Deixa eu dizer uma coisa, você não foi chamado para ficar sentado. Eu vi aqui o pastor Júlio falando, se você está vindo aqui e quer se tornar membro dessa igreja,
Você não vai ser chamado para ficar sentado Você pode vir num culto assistir, tudo bem, mas você precisa entender qual é a sua função na igreja. Por quê? Porque se você não entender qual é a sua função na igreja, você não ficará muito tempo numa igreja. Você vai ser aquela pessoa que vai ficar naquela igreja enquanto a sua alma não conhecer o defeito das pessoas ao seu redor, e aí você pula de igreja. E aí você pula de igreja e se torna um crítico da igreja, e não um apaixonado pela igreja. Quando você descobre a sua chamada, é diferente. Aí você descobre o que Deus planejou, e aí você vai ser uma ajuda na igreja. Então, imagine comigo, todos os outros ministérios, louvor, portaria, diaconato, enfim, todos os serviços, intercessão na igreja, ministério de contribuição. Deixa eu dizer uma coisa, pode chocar vocês. Muitas pessoas, Deus quer levantar com o ministério de socorro, de ajuda, ou seja, enriquecer eles, para que eles pudessem investir milhões no evangelho. Mas muita gente, mesmo com essa chamada, vai morrer pobre, criticando governos, criticando todo mundo, porque não entendeu sua função. Se ele entendesse a sua função, ele ia entender que Deus poderia tornar ele um multimilionário, para ele poder se envolver, promover o evangelho. Por quê? O que a igreja deve de fazer? A igreja deve de pregar a palavra. Diga comigo, a palavra. Por isso que os 5 ministérios em Cristo são da palavra. Então toda ajuda da igreja não é para ajudar o pastor, é para ajudar a pregar a palavra. Nós dizimamos, nós ofertamos, nós semeamos da igreja para promover a palavra. Aleluias. E quando uma pessoa não conhece o que ela é chamada em Cristo Jesus a fazer, ela vai dar problema. Ela não vai ser uma pessoa satisfeita. Agora, se você, e ninguém sabe melhor isso do que o Espírito Santo, porque se você vê todo o capítulo 12, depois você lê, você vai ver que o Espírito Santo é que coordena a questão orgânica. É Ele que ajunta as medulas, os ossos, e Ele que distribui os dons, e é tudo pelo mesmo Espírito. E aí voltamos ao primeiro texto que nós lemos: o Senhor é o Espírito. Hoje nós estamos debaixo da operação do Espírito Santo. Foi isso que Jesus ordenou, que Ele levaria a igreja a entender a verdade de Deus. Ele ensinaria a igreja a adorar a Deus. Nem adorar a Deus nós não podemos fazer sem a ajuda de Deus. Quando Jesus olha para aquela mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 23, ele diz assim: mas agora a hora vem, e essa é a hora que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. A gente pensa que aquele espírito ali é o espírito humano, mas se você clicar lá, não, vai estar pneuma, ou seja, coexistente com Deus, igual a Deus, sendo Deus. Ou seja, nós adoramos a Deus por causa da presença do Espírito Santo. Então, pessoas que não desenvolvem comunicação com o Espírito Santo, e aqui Paulo está ensinando um princípio. Diga comigo, um princípio. Eu vou terminar agora. 1987, já faz bastante tempo. Talvez algumas pessoas não tinham nem nascido ainda. Eu estava nos meus primeiros dias e anos de vida espiritual, entendimento de ministério. Eu fui muito perdido também. Eu fui com um amigo meu, um pastor, para resolver um problema da denominação, do grupo que a gente pertencia, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Resolvendo a questão lá, a gente teve uma noite de folga, e aí nós fomos assistir uma cruzada de um pregador lá. E aquele pregador era um evangelista, havia milhares de pessoas no ginásio. No meio da multidão, assim, eu vi ele pregando, fazendo apelo, milhares de pessoas sendo salvas. Aí ele orou, centenas de pessoas curadas. Naquele dia, sabe quando passa um scanner assim, que escaneia você, que você entende qual é a sua função no corpo, entende por que você veio, qual é a missão que você veio realizar no mundo. Eu saí daquele estádio convicto: é para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para ser um pregador.
Mas aí, naqueles dias eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu não sabia como começar, como fazer. Mas aí Deus me ensinou a respeito da oração em línguas. E eu comecei a gastar de 2 a 10 horas por dia. Até que tudo começou a se definir dentro de mim, no meu espírito. Como agora realizar? Só para encurtar a história. 4 anos depois, eu estava naquele mesmo ginásio com milhares de pessoas. Só que agora eu não era mais um ouvinte, eu era o evangelista. Milhares de pessoas se convertendo, recebendo o milagre. Porque eu também agora descobri, através do Espírito Santo, como realizar o que Deus havia falado para mim. Não é só ser detentor de um saber do que eu sou em Cristo, mas é realizar isso. Eu lembro que, vou terminar mesmo agora, dá 2 minutos. Eu não comecei pregando o evangelho para crente. Eu comecei com um grupo de católicos. Alguém chegou para mim e disse assim: você fala de Jesus? Você é crente? Sou. Você fala de Jesus para a gente? Falo. Sabe, você está naquela unção, naquele entendimento de ser um evangelista. E eu lembro assim, nosso primeiro culto foi na casa do prefeito da cidade. E aí, era uma casa grande, tinha uma área grande, tinha umas 50 pessoas naquele lugar. E deu por volta de 11 horas, meia-noite. Sabe aqueles cultos assim que o parâmetro não é mais cerimonial, mas é espiritual? Todo mundo caído no chão, falando em língua, rolando, aquele mover sobrenatural de Deus, aquele barulhão. E eu comecei a falar assim para a irmã que havia me convidado, que era a mulher do prefeito. Eu disse para ela: irmã, vamos terminar esse culto, porque olha, tem vizinho aqui, muito barulho, e daqui a pouco a polícia vem aqui, vai levar todo mundo para a chave. Aí ela olhou para mim e disse assim: pastor, não preocupa não. Você está vendo aquela mulher ali? Tem uma mulher assim rindo. Quem aqui já riu no espírito? Sabe, rindo. Deixa eu dizer o que significa isso. Quando você tem pressões e você vai num evento, numa vigília de oração, e que a coisa é mais forte, sai do cerimonial e entra para o espiritual, e então Deus vem com uma unção e quebra aquela pressão do diabo. Então vem um relatório de alegria no seu espírito e você ri. Então aquela mulher estava rindo. Eu falei: sim, estou, claro que estou vendo. Ela falou: aquela é a mulher do delegado. Aí tinha um homem agarrado a uma pilastra lá na área, assim, tremendo. E ela falou assim: aquele cara lá, ele falou que se ele largar aquela pilastra, ele cai. Aquele é o delegado da cidade. Aí tinha um homem sentado na frente, assim, tremendo as pernas. Ele batia as pernas como se fosse uma vara verde, assim. Ele falou: pastor, está vendo aquele homem batendo as pernas ali incontrolavelmente? Eu falei: sim, aquele é o bispo católico, ele veio ver onde as ovelhas dele estão. E ele falou que ele não consegue levantar. Ele tentou e já começou a cair, sentou de novo. E aí tinha um homem chorando numa janela, mas assim, chorando mesmo. E ela falou: e aquele ali é o prefeito da cidade. Ou seja, agora o Espírito Santo tinha tomado conta de toda aquela reunião. Eu lembro que muitas vezes a gente orava e falava assim: Deus toca as pessoas. Então as pessoas caíam pelo poder de Deus, mas assim que elas levantavam, elas começavam a dizer: eu não tenho mais um caroço, eu tinha asma, eu não tenho mais. Porque agora era o Espírito Santo. Eu nunca mais, depois que saí para o ministério, eu duvidei daquilo que Deus tinha para a minha vida. Por isso eu disse, agora nesses tempos aí que Deus deixou a gente alguns meses parados, eu comecei a gastar mais tempo em oração, meditação na palavra. Por quê? Porque eu acho que Deus vai me levar num novo ambiente, aleluia, uma edificação maior. E nessa década nós vamos experimentar a maior década da nossa vida, aleluias. Fica em pé no nome de Jesus.